Ó, eu tô cheia de coraçãozinho aqui e tô pensando numa cor bem bacana para poder gravar a aula de vocês sobre redução ao mesmo denominador, conteúdo de fração. Olha, eu acho que vocês vão gostar. Estejam preparados, tá bom? Ó, beijinho, beijinho com muito amor. Tchau, gente! Oiê! Olha só a cor do meu cabelo. O que vocês acharam? Eu super me produzi hoje para nossa aula de fração, redução ao mesmo denominador. Ó, super colorida assim, ó. Dia do estudante que passou. Estou aqui toda embelezada por vocês, tá bom? Meus amores, olha só. Nós vamos trabalhar hoje com um conteúdo que é importante demais. Hoje a gente vai entender o que é reduzir uma fração ao mesmo denominador. Então, ó, venham comigo. Vou diminuir aqui a dança da janelinha da tia Vanessa. E aqui eu digo assim, ó, como podemos trabalhar com frações que foram divididas em partes diferentes? Não esqueçam que quando a gente tem um inteiro, a gente divide esse inteiro em partes, e nesse caso, se eu tenho frações que foram divididas em partes diferentes, significa que o nosso denominador também será diferente, porque afinal de contas, o denominador, que é o número que está lá embaixo da fração, representa em quantas partes o inteiro foi dividido. Com isso, nós temos essa situação. Olha só. Eu tenho aqui 1/2, que é essa primeira fração aqui, que o inteiro foi dividido em duas partes e nós pintamos uma só. E no segundo desenho, eu tenho o mesmo inteiro. Observem, ó, que tem o mesmo tamanho. Só que ao invés de ser dividido em duas partes, como está a primeira figura, esse inteiro foi dividido em três partes e foi pintado uma só. Então, na primeira, eu tenho uma representação de 1/2 e na segunda figura, eu tenho a representação de 1/3, certo? Quando eu digo que as frações têm denominadores diferentes, é porque essas frações foram divididas, o inteiro foi dividido em partes diferentes, certo? Vou me colocar bem aqui no cantinho. Então, vamos lá. Quando a gente tira o MMC de 2 e 3, a gente sabe que o MMC entre números primos basta multiplicar. E 2 e 3 é só multiplicar. Então, 2 vezes 3 dá 6. Mas se a gente fizer aqui o processo do MMC, que é a decomposição em fatores primos, por 2 vai dar 1 e 3, e por 3, 1 e 1. Multiplicando, 2 vezes 3 deu 6. O que é o MMC? Pessoal, o MMC é um indicador de quantas partes agora, depois que eu já dividi o meu inteiro por 2 e depois que eu dividi o meu inteiro por 3, qual é o número comum? Por quanto eu vou poder dividir aquele inteiro que foi dividido por 2 e o outro por 3 em partes iguais? Olha só. Atenção aqui. Na primeira fração, 1/2, o meu inteiro foi dividido em duas partes e eu pintei uma. Só que, gente, o bolo já está dividido em duas partes. Só que quando eu achei o denominador 6, significa que eu vou ter que fazer aquele bolo que já foi dividido em duas partes ser dividido em 6. Então, observem aqui, ó, que nessa divisão bem escura aqui no meio é a divisão anterior. Olha lá, quando ele foi dividido em duas. Agora, se eu tenho duas partes, eu vou dividir uma em 3 e a outra em 3. Para que isso? Para que eu tenha aqueles 6 que nós encontramos no MMC. Então, o meu inteiro agora, ele foi dividido em 6 partes, certo? Porém, a parte que está pintada, que é essa daqui equivalente a 1/2, agora ela foi dividida em quantas partes? Olha lá, foi dividida em 1, 2 e 3. Consequentemente, os nossos numeradores vão mudar também, porque eu estou em busca da fração equivalente. Não existe fração equivalente quando muda somente o denominador. Nós precisamos encontrar agora um numerador equivalente à fração dada. A mesma coisa aconteceu na nossa segunda fração. Eu tenho um inteiro que foi dividido em 3 partes e nós pintamos de amarelo uma parte só, que foi a parte de 1/3. Só que o que acontece? Quando nós encontramos aquele 6, ele está dando um comando para a gente. Olha só, o seu bolo foi dividido em 3 partes, mas agora eu quero que você divida esse bolo em 6 partes. Ora, ora, se ele já foi dividido em 3 partes, tá fácil. Agora eu pego cada pedacinho e redivido. Cada pedacinho agora vai ter 2 pedaços, sendo que no total
eu vou ter 6 pedacinhos. Olha só, essa nova configuração, esse novo desenho, eu tenho uma fração que corresponde a 3 sextos, 3 pedacinhos de 6. Antes, era 1/2. E no meu segundo desenho, que antes era 1/3, agora virou outra fração. Virou o quê? 2 pedacinhos de 6. 2 de 6, 2 sextos. Muito bem, vamos treinar. Observe a figura abaixo. As frações 2/3 e 4/6 são equivalentes? Equivalentes são frações que representam a mesma quantidade, mas estão escritas de forma diferente. Então, eu vou observar no meu desenho. Aqui está bem legal. Por quê? Porque tem o desenho para a gente comparar. Então, a minha primeira figura aqui, ó, está representando a fração 2/3, ou seja, o meu inteiro foi dividido em 3 partes e eu pintei 2. O meu segundo inteiro está representando 4/6, ou seja, o mesmo inteiro. Gente, a gente tem que partir do mesmo princípio. Se eu peguei um bolo, eu vou continuar com aquele bolo. Então, na minha segunda fração aqui, esse bolo foi dividido em 6 partes e eu pintei 4, eu considerei 4 pedaços. E na minha última aqui, eu tenho o meu bolo que foi dividido em 9 partes e nós pintamos 6 partes. Na letra A, ele quer saber o seguinte: gente, 2/3 e 4/6 são frações equivalentes? Olha lá, 2/3 e 4/6 são equivalentes? Então, nós estamos falando desse tamanho e desse tamanho. E aí? Qual a resposta de vocês? São equivalentes ou não são equivalentes? Sim, são equivalentes. Por que que são equivalentes? São equivalentes porque estão sendo representados por frações diferentes, mas essas frações representam a mesma quantidade, representam a mesma coisa. Se eu falar que você pode comer 2/3 do bolo que eu fiz, ou se eu disser que você pode comer 4/6 do bolo, eu estou dizendo que você pode comer a mesma quantidade, certo? Só que no primeiro bolo ele foi dividido só em 3 partes, e no segundo bolo, aquele bolo foi dividido em 6 partes. Muito bem. Vou mudar a minha cor para ficar fácil de vocês identificarem. E agora a gente vai comparar a fração 4/6 e 6/9. Então, nós estamos falando agora dessa fração 4/6 e 6/9. E aí? Elas são equivalentes? Elas possuem o mesmo tamanho? Aham, possuem o mesmo tamanho. Então, aqui a minha resposta é sim, possuem o mesmo tamanho. 4/6 e 6/9 representam a mesma coisa, tá bom? E por último, aqui na nossa representação dessa página, vou mudar aqui uma cor, pegar um verdinho. Nós vamos comparar 2/3 com 6/9. Tchan, tchan. E aí? Também são frações equivalentes, porque representam a mesma coisa, certo? Pessoal, uma observação bem importante. Existe outra forma da tia Vanessa da gente comparar essas frações e saber se elas são equivalentes? Tem. Olha só, vou dar aqui uma dica para vocês. Se a gente multiplicar cruzado, 3 vezes 4, deixa eu pegar minha borrachinha. 3 vezes 4 e colocar a resposta aqui em cima. Quanto que dá 3 vezes o 4? Dá 12. E nesse caso, eu vou fazer a mesma coisa com esse denominador e o outro numerador. Vou multiplicar cruzado. Então, vou apagar aqui para vocês conseguirem enxergar os números. E vamos aqui ao resultado. 6 vezes 2 também deu 12. Ou seja, eu tive uma igualdade. Quando eu tenho uma igualdade multiplicando o cruzado, significa que as frações são equivalentes. Então, sem fazer o desenho, a gente também consegue perceber se essas frações representam a mesma quantidade. Olha só, 6, vou fazer aqui a mesma coisa, ó. 6 vezes 6, 36. E 9 vezes 4,
36. São frações equivalentes. Aqui, 3 vezes 6 dá 18 e 9 vezes 2 também dá 18. Haha, mas eu ainda consigo pensar em alguma coisa diferente. Eu também posso fazer isso daqui, gente, olha só. O que aconteceu com 2 que virou 4? Foi multiplicado por 2. Então, se o número que a gente encontrou aqui embaixo tiver sido multiplicado por 2 também, significa que essas frações são equivalentes. O que aconteceu com 3 que virou 6? Foi multiplicado por 2, então também elas são equivalentes. Se vocês aplicarem essa técnica aqui na letra B e na letra C, vocês vão perceber que vocês também utilizaram o mesmo número, bem rapidinho. Olha só, o que aconteceu com 2 que virou 6? Multipliquei por 3. O que aconteceu com 3 que virou 9? Multipliquei por 3. E nesse caso, serve também encontrar uma multiplicação por número decimal. Mas aí a gente pode deixar para um outro momento, tá bom? Então, vamos para o nosso próximo slide. Próxima etapa. Aqui, eu tenho que reduzir essas frações a um denominador comum, ao menor dele. Se eu quero o menor denominador comum, eu preciso fazer uso do MMC. Então, eu venho aqui, seleciono os meus denominadores, que nesse caso é o 4 e o 5, e vamos encontrar o MMC. Aqui, pessoal, nós já vimos em outro momento que quando a gente vai encontrar o MMC de números consecutivos, basta fazer a multiplicação entre eles. Então, eu poderia, nesse momento, fazer a multiplicação de 4 e 5, e a gente já encontraria a resposta. Porém, como é uma regrinha e tal, eu vou fazer aqui ainda para vocês lembrarem de como faz o MMC. Então, eu vou usar o 2, eu só posso utilizar números primos, e aí nós vamos fazer, ó, por 2... 4 dividido por 2 dá 2, e eu vou repetir o 5, porque não dá para dividir por 2. Aqui eu repito o 2, porque eu consigo usar o 2 nesse momento, eu encontro 1 e 5. E agora eu uso o 5, que eu consigo encontrar 1 em 1. Nesse momento, eu multiplico os números que nós utilizamos. Então, eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2 dá 4, e 4 vezes 5 dá 20. Então, 20 vai passar a ser os novos denominadores. Eu tenho 20 aqui e eu tenho 20. Opa, deixa eu colocar no mesmo nível. Apaga, por favorzinho. Não foi obediente. Pronto, apaguei aqui. E agora, 20, ficou melhor. Agora, olha só como é que a gente vai pensar isso daqui. Também eu posso fazer de várias formas. Nesse caso aqui, a gente vai fazer assim, ó. O que aconteceu com o denominador 4 que virou 20? O que aconteceu, gente? Ele foi multiplicado por 5. Então, é como se a gente tivesse descoberto um segredo, como se eu tivesse, descobri esse segredo. Ai, não ficou legal aqui, eu vou fazer de novo. Então, eu estou multiplicando por 5. Se eu multipliquei por 5, 4 para virar 20, eu vou fazer a mesma coisa com o numerador. Então, aqui, ó, 3 vezes o 5, eu encontro o meu novo numerador, que dá 15. E aqui do lado eu vou fazer a mesma coisa. O que aconteceu com 5 que virou 20? Multipliquei por 4. Então, eu encontrei aqui o segredinho. Multipliquei, não ficou legal. Multipliquei por 4. Deixa eu encontrar outro espaço, vou colocar aqui embaixo. Multipliquei por 4. Se eu multipliquei por 4 o denominador, eu vou fazer a mesma coisa com o numerador. 1 vezes o 4 dá 4, pessoal. Significa o seguinte, que agora eu encontrei as frações equivalentes. Se eu encontrei as frações equivalentes, agora fica muito mais fácil da gente fazer qualquer operação. Lembrando que 15 vinteavos é uma fração equivalente a 3 quartos e 4 vinteavos é uma fração equivalente a 1 quinto. Só isso que foi pedido, reduzir ao mesmo denominador. Agora eu vou trazer minha janelinha aqui para baixo
E nós vamos fazer a mesma coisa para trabalhar com 1/2 e 2/3. Então, primeira etapa. A primeira etapa é tirar o MMC, para a gente encontrar o menor múltiplo comum entre 2 e 3. Lembrando que o MMC entre números primos eu também posso só multiplicar. 2 vezes o 3 dá 6. Mas usando o método convencional, se a gente fizer aqui a decomposição, por 2 dá 1 e 3, e por 3 dá 1 e 1. 1 e 1. Então, agora a gente multiplica. 2 vezes o 3 é igual a 6. Então, agora eu encontrei os meus novos denominadores. Antes era 2, virou 6. E aqui era 3, vai virar 6 também. Vamos lá. Tia Vanessa, existe outra forma da gente encontrar os numeradores? Existe. Eu também posso fazer assim, ó. É uma outra possibilidade. Eu venho aqui e faço, ó, divide. Eu divido o denominador novo pelo denominador antigo, que é o 2. Então, eu divido, 6 dividido por 2 dá 3, vezes o 1 dá 3. Então, eu encontrei meu novo numerador. Agora, eu faço 6 dividido por 3, divide, 6 dividido por 3 deu 2. E agora, eu multiplico. 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes 2 dá 4. Prontinho. Encontrei minhas novas frações equivalentes, só que com os denominadores iguais. Em outro momento, nós também cantamos a música da borboletinha. Olha só, que não parece uma asa de borboleta? Então, a gente pode cantar: borboletinha, tá na escolinha, divide o de baixo e multiplica com o de cima. Ao menor denominador, escreva-as em ordem crescente. Essa daqui eu topo fazer com vocês. Olha só, eu tenho 4 quinzeavos, 7 nonos e 11 quartos. O que eu vou fazer? Primeira coisa, MMC, de 15, 9 e 4. Bem simples assim. Esse aqui ficou um pouquinho menor por conta do nosso espaço aqui, que eu tenho uma questão do lado. Então, aqui, ó, começando por 2, 15 não dá, eu vou repetir. O 9 eu também vou repetir, não dá. E 4 dividido por 2 dá 2. Tá por 2 de novo. 15, 9 e 1. Agora dá por 3. 15 dividido por 3 dá 5. 9 dividido por 3 dá 3. E 1 eu vou repetir. Dá por 3 novamente. 5, 1 e 1. E por 5 de novo. 1, 1 e 1. Muito bem, vamos multiplicar todo mundo. Eu tenho 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Tá conseguindo acompanhar? 12 vezes 3, 36. E agora 36 vezes 5. Esse eu vou fazer para vocês acompanharem aqui, ó. 36 vezes o 5, 6 vezes 5 dá 30. Então, aqui, ó, coloco 0 e eu subo 3 aqui para a dezena. 5 vezes 3 dá 15, mais 3, 18. Então, encontramos o nosso MMC. O meu MMC é 180. Então, eu vou colocar aqui meus novos denominadores. 180, 180 e 180. Muito bem. Agora, eu vou fazer o divide e multiplica. 180 dividido por 15. Para agilizar aqui, eu vou mostrar para vocês na calculadora, mas vocês podem fazer como nós fizemos aqui, ó. 180 dividido por 15 dá 12. E agora a gente vai multiplicar por 4. 12 vezes 4, olha lá, 48. Então, agora o meu novo numerador, 48.
A mesma coisa nós vamos fazer aqui, ó. 180 dividido por 9. Sabem fazer de cabeça? 180 por 9 dá 20. E agora eu multiplico pelo 7. Vezes o 7 dá 140. Olha lá. 140. E a nossa última fração, 180 dividido por 4. Está fácil. 180 dividido por 4 deu 45. E agora eu vou multiplicar por 11. Vezes 11 dá 495. E nós precisamos colocar em ordem decrescente. Decrescente é do maior para o menor. O que é maior? 48 pedaços de 180, 140 pedaços de 180 ou 495 pedaços de 180? 495 de 180. Porém, a fração equivalente, a fração dada é 11 quartos. Então, o que eu tenho que organizar são as frações dadas. 11 quartos, depois 7 nonos, que a equivalente é 140 de 180. Então, 7 nonos. E, por último, 4 quinzeavos. E agora nós vamos para a letra B. Pessoal, nesse caso, nós precisamos... Ai, eu tinha que sair daqui. Pronto. Nós precisamos tirar o MMC desses denominadores, 6, 5, 3 e 4. Então, vamos fazer aqui do ladinho a decomposição. Por 2, dá 3, 5, 3 e 2. Por 2 de novo, dá 3, 5, 3 e 1. Por 3, dá 1, 5, 1 e 1. E por último, 5, dá 1, 1 e 1. Chegamos no 1, significa que a nossa conta acabou. E agora a gente multiplica. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12, e 12 vezes 5 dá 60. 60. Pessoal, eu vou colocar aqui embaixo, ó. 60, 60, 60 e 60. Lembrando que 60 são os nossos novos denominadores. Vou diminuir. 60, 60 e 60. Tchan, tchan. 60 dividido por 6 dá 10. 10 vezes 1 dá 10. 60 dividido por 5 dá quanto? 12. 12 vezes 4, 48. 60 dividido por 3 dá 20, e 20 vezes 2 dá 40. 60 dividido por 4 dá 15, e 15 vezes 3 dá 45. Agora, a gente consegue perceber qual é a maior fração. Então, eu tenho 10 sessentavos, 48 sessentavos, 40 sessentavos e 45 sessentavos. Nesse caso, a maior fração é 48 sessentavos. E a fração equivalente a 48 sessentavos, ó, é a minha segunda, que é 4 quintos. Então, 4 quintos é a minha primeira fração, porque é ordem decrescente. Depois, vem a fração 45 sessentavos, que é representada por 3 quartos. Na sequência, 40 sessentavos, que é representada por 2 terços. E, por último, a fração 1/6, que tem a representação da fração equivalente de 10 sessentavos. Pessoal, já peguem aí o caderno de vocês. Ixi, deixa eu voltar aqui. Coloquei 10 sessentavos, é 1/6. Peguem o caderno de vocês e já escrevam a tarefa que vocês precisam fazer e postar no Google Sala de Aula, tá bom? É muito, muito, muito importante, ó. Página 182, questão 35. Façam direitinho o MMC, façam a borboletinha, o divide e multiplica, e tirem uma foto postando lá no Google Sala de Aula, tá bom?
Beijos para vocês, gente. Até a próxima.